Olá pessoas, eu sou Nara Teixeira e hoje falaremos da Eco 92. Mas antes de começar de fato a falar sobre ela, contextualizaremos um pouco o que aconteceu antes dessa conferência. Bom, até o início da década de 1970, o homem acreditava que os recursos da natureza eram infinitos, então não se importavam em se preocupar com essas questões. Ironia? Talvez, porque o que vemos até hoje são empresas que não se importam realmente com o meio ambiente, mas enfim, vamos seguir o roteiro. Neste mesmo século, os países industrializados começaram a perceber o impacto negativo das suas tecnologias ao meio ambiente. Rios poluídos, florestas sendo destruídas pela chuva ácida, poluição atmosférica nas grandes cidades, secas em lagos e rios, e assim muitos passaram a questionar a visão de que os recursos não seriam ilimitados, e sim limitados. As indústrias mudaram a forma de poluição? Obviamente que não. A consciência dos donos das empresas pesa? Obviamente que não. Mas os movimentos de proteção ambiental começaram a se articular questionando o modelo de sociedade industrial. A ideia de preservar o meio ambiente ganhou aos poucos força, e os problemas ambientais ganharam atenção mundial, intensificando o movimento ecologista. Mas vale lembrar que até a década de 70 a proteção ambiental era praticamente escassa. O meio ambiente era visto como um instrumento à disposição de desejos, somente para a satisfação das necessidades e dos interesses humanos. Assim, foi somente em 1972, diante da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, também chamada de Conferência de Estocolmo, por ter sido realizada em Estocolmo, na Suécia, que houve, de fato, mudanças. A partir desse momento, ficou compreendido que a exploração dos recursos da natureza e comportamentos parasitários do homem em relação ao seu habitat acabariam ocasionando um esgotamento ambiental. As amplas recomendações feitas pela Comissão levaram à realização de uma nova Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada em 1992 no Brasil. Agora sim, começaremos a falar sobre ela, a Eco 92. Ela foi realizada na cidade do Rio de Janeiro. A Eco 92 aconteceu 20 anos após a primeira conferência do tipo. Bom, e devido às condições favoráveis, ela obviamente foi considerada um verdadeiro sucesso. O objetivo principal da conferência estava na ideia de que se todos os países buscassem o mesmo padrão de desenvolvimento dos países ricos e tidos como desenvolvidos, não haveria recursos naturais para todos sem que ocorresse graves e irreversíveis danos ao meio ambiente. Os países reconheceram, portanto, o conceito de desenvolvimento sustentável e começaram a moldar ações com o objetivo de proteger o meio ambiente e reconhecer que as responsabilidades pela prevenção do meio ambiente, pela construção de um convívio equilibrado com o planeta e pela criação de práticas sustentáveis são essenciais. Dos esforços de 2 décadas de trabalho da ONU sobre o assunto nasceram na Rio 92 duas convenções, uma sobre biodiversidade e outra sobre mudanças climáticas. Assim, foi acordado que os países em desenvolvimento receberiam apoio financeiro e tecnológico para alcançarem modelos de desenvolvimento sustentáveis. A partir do principal documento do encontro, a Agenda 21, foram estabelecidas algumas políticas e ações de responsabilidade ambiental. Entretanto, a Agenda 21 foi além das questões ambientais. Nesse documento, houve uma preocupação direta em abordar os padrões de desenvolvimento que causam danos ao meio ambiente que precisavam ser combatidos. A agenda ainda incentivou que o papel desempenhado por grandes grupos como mulheres, organizações sindicais, agricultores, crianças e jovens, povos indígenas, comunidade científica, autoridades locais, empresas, indústrias e ONGs fossem fortalecidos e respeitados para alcançar o desenvolvimento sustentável. De maneira geral, a Agenda 21 cedeu contribuições a diferentes bases geográficas, conciliando métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. Pode-se dizer, então, que o slogan de pensar globalmente, agir localmente, comum nas políticas de implementação do desenvolvimento sustentável, realmente adequa-se à experiência vivida na Conferência Rio 92. Bom, falaremos agora por que foi importante a conferência. A conferência realizada no Brasil colocou o assunto ambiental na agenda pública de uma maneira inovadora, sendo um importante passo e marco de como a humanidade encara sua relação com o planeta. Foi neste momento que a comunidade política internacional admitiu claramente que era preciso conciliar o desenvolvimento socioeconômico
com a utilização dos recursos da natureza. Inúmeras propostas passaram a ser discutidas para que o progresso e o desenvolvimento acontecessem em harmonia com a natureza, garantindo a qualidade de vida tanto para a geração atual quanto para as futuras no planeta. Pode-se dizer que foi somente na Rio92 que o assunto sobre a união entre meio ambiente e desenvolvimento realmente avançou. Afinal, os chefes de governo e comissões diplomáticas assumiram o compromisso de que temos que juntar os componentes econômicos, ambientais e sociais ao debate e considerá-los como essenciais à agenda de todos os países, pois se isso não for feito, não há como se garantir a sustentabilidade do desenvolvimento. A sua importância também possui relação com a criação da Comissão de Desenvolvimento Sustentável, CDS, que é vinculada ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. A CDS tem como finalidade, além de cooperar com os países para que sejam atingidos os objetivos da Rio92, a responsabilidade pela organização das conferências da ONU, que realizaram desde então. Por fim, mesmo que a conferência não tenha estipulado prazos para a concretização das metas discutidas, a participação das ONGs, associações de moradores, sindicatos na cobrança de atitudes e posturas por parte dos governantes foi um grande legado para convenções seguintes. Temos também a Rio+20, que foi realizada nos dias 13 a 22 de junho de 2012, na cidade do Rio de Janeiro. A Rio+20 ficou assim conhecida pois marcou os 20 anos de realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio92. O objetivo da conferência foi a renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do progresso, das lacunas na implementação das decisões adotadas e do tratamento de novos temas e emergentes. A Rio+20 teve 2 temas principais: a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza, e a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável.